universo avisou, Deus confirmou, sua virada chegou. Imagine acordar em uma manhã comum e sentir que algo está diferente, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Você olha pela janela, toma seu café, segue sua rotina, mas existe uma sensação silenciosa dentro de você. Uma espécie de aviso, um pressentimento, uma voz suave que parece dizer: prepare-se. Talvez você tenha vivido mais déjà-vus ultimamente. Talvez esteja se sentindo mais reflexivo, mais observador. Talvez tenha momentos de alegria inexplicável, seguidos por instantes de medo ou dúvida. Talvez esteja mais solitário do que antes. Ou talvez esteja experimentando tudo isso ao mesmo tempo. E se eu te dissesse que muitas das maiores transformações da vida começam exatamente assim? Antes de uma grande virada, quase nunca recebemos um anúncio oficial. Não aparece uma mensagem no celular dizendo que uma nova fase está chegando. O que acontece são sinais, pequenos sinais, sensações, coincidências, encontros inesperados, mudanças internas. Existe uma história fascinante envolvendo o Padre Crespi. Durante décadas, ele dedicou sua vida a ajudar pessoas humildes no Equador. Muitos o consideravam apenas um sacerdote bondoso. Outros acreditavam que ele possuía uma sensibilidade extraordinária para perceber acontecimentos antes que eles se manifestassem completamente. Pessoas relatavam que ele frequentemente falava sobre mudanças que ainda não podiam ser vistas, mas que já estavam em movimento nos bastidores invisíveis da vida. Da mesma forma, Chico Xavier repetia algo que atravessou gerações. Antes das grandes realizações, o espírito humano passa por períodos de profunda preparação interior. Muitas vezes, a alma percebe antes da mente aquilo que está prestes a acontecer. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se confunde. Elas interpretam o desconforto como fracasso, interpretam o isolamento como abandono, interpretam a inquietação como problema, quando, na verdade, podem estar vivendo o processo de recalibração que antecede uma mudança extraordinária. Napoleon Hill estudou milhares de pessoas bem-sucedidas durante décadas e ele observou algo curioso. Antes dos grandes avanços financeiros, profissionais e pessoais, quase todas passaram por um período de intensa transformação mental. Era como se uma identidade antiga precisasse morrer para que uma nova pudesse nascer. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez o universo tenha avisado e Deus esteja confirmando. Porque quando uma nova realidade se aproxima, algo dentro de nós começa a mudar primeiro. Você começa a perder interesse por certas conversas. Alguns ambientes deixam de fazer sentido. Pessoas que antes ocupavam um espaço importante na sua vida passam a parecer distantes. Objetivos antigos já não despertam a mesma emoção. E por mais estranho que pareça, isso não significa perda, significa evolução. A águia não cresce permanecendo no mesmo ninho para sempre. A semente não se torna árvore permanecendo enterrada para sempre. O ouro não se torna joia sem passar pelo fogo. E o ser humano não alcança novos níveis sem atravessar períodos de transformação. É por isso que tantas pessoas relatam uma sensação crescente de solidão pouco antes de uma grande virada. Não porque estejam sendo abandonadas, mas porque estão sendo reposicionadas. Existe uma enorme diferença. Enquanto muitos enxergam apenas o que está sendo retirado, Deus está olhando para aquilo que está sendo preparado. Enquanto você vê portas fechando, o universo pode estar organizando corredores inteiros que ainda não consegue enxergar. E existe outro sinal poderoso: a frequência. Muitos interpretam frequência apenas como um conceito espiritual moderno. Mas a verdade é que tudo no universo vibra. Seus pensamentos vibram, suas emoções vibram, suas palavras vibram, suas expectativas vibram. Napoleon Hill chamava isso de sintonia mental,
Hoje muitos chamam de frequência energética, outros chamam de estado vibracional. Os nomes mudam, o princípio continua o mesmo. Você atrai aquilo com que está em sintonia. Quando uma pessoa começa a elevar seus pensamentos, sua visão de futuro e sua confiança, ela literalmente começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Não porque elas surgiram naquele momento, mas porque sua mente finalmente ficou preparada para enxergá-las. É como ajustar uma estação de rádio. A música já estava sendo transmitida, você apenas não estava na frequência correta para ouvi-la. E talvez seja por isso que você esteja percebendo coincidências estranhas ultimamente. Números repetidos. Mensagens que parecem responder perguntas que você fez em silêncio. Livros aparecendo exatamente quando precisava. Vídeos surgindo com temas que conversam diretamente com seus pensamentos. Pessoas entrando na sua vida no momento exato. Muitos chamam isso de coincidência. Mas quem já viveu uma grande virada sabe que existe algo muito mais profundo acontecendo. Existe uma inteligência organizando conexões. Existe uma preparação invisível. Existe um movimento acontecendo atrás das cortinas da realidade. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas chegam perto da mudança, mas voltam atrás por medo. Chegam perto da prosperidade, mas retornam para a escassez porque ela é familiar. Chegam perto da abundância, mas escolhem permanecer na zona de conforto. O medo sempre aparece quando você está se aproximando de algo maior. Porque o medo não é necessariamente um sinal para parar. Muitas vezes é um sinal de crescimento. Pense em todos os grandes nomes da história. Empresários, inventores, líderes, visionários. Todos sentiram medo. Todos enfrentaram incertezas. Todos passaram por momentos em que nada fazia sentido, mas continuaram avançando. E é exatamente isso que Deus espera de você agora. Não perfeição, não ausência de dúvidas, não ausência de medo, mas movimento, fé em movimento, confiança em movimento, esperança em movimento. Porque quando Deus confirma uma virada, Ele raramente entrega o mapa completo. Ele mostra apenas o próximo passo. E então espera que você tenha coragem para dar esse passo. Talvez o universo já tenha avisado. Talvez Deus já tenha confirmado. Talvez os sinais estejam diante dos seus olhos há muito tempo. Os déjà-vus, as reflexões profundas, o sentimento de que algo grande está chegando, as mudanças de percepção, a vontade crescente de evoluir, a sensação de não pertencer mais aos lugares antigos. Tudo isso pode não ser um acaso, pode ser o anúncio silencioso de uma nova fase, uma fase onde sua prosperidade encontra sua preparação, onde sua fé encontra sua oportunidade, onde seus sonhos encontram sua realidade. E quando esse encontro acontece, a vida nunca mais volta a ser a mesma. Sinal número 1. Você não consegue mais ser a pessoa que era antes. Se você chegou até aqui, existe uma pergunta que precisa responder com sinceridade. Você ainda é a mesma pessoa de um ano atrás? Provavelmente não. Talvez por fora, muita coisa pareça igual. A mesma casa, o mesmo trabalho, os mesmos caminhos, as mesmas responsabilidades, mas por dentro alguma coisa mudou. Você já percebeu que certas conversas começaram a cansar você? Assuntos que antes prendiam sua atenção agora parecem vazios. Discussões sem propósito começaram a incomodar. Pessoas excessivamente negativas parecem drenar sua energia. Não é arrogância, não é superioridade, é crescimento. Quando uma criança deixa de brincar com brinquedos que amava aos 5 anos, ninguém considera isso uma perda. Chamam isso de maturidade. Mas quando um adulto deixa para trás velhos hábitos, velhas mentalidades e velhas limitações, muitas vezes ele sente culpa. E não deveria,
Porque uma das maiores evidências de que sua virada está próxima é justamente a incapacidade de continuar vivendo uma versão menor de si mesmo. Napoleon Hill dizia que existe uma diferença gigantesca entre desejar algo e estar preparado para recebê-lo. Muitas pessoas desejam prosperidade. Poucas estão dispostas a se transformar na pessoa capaz de sustentá-la. Talvez Deus esteja trabalhando exatamente nisso. Talvez o processo atual não seja sobre mudar suas circunstâncias. Talvez seja sobre mudar você. Porque quando você muda, tudo ao redor começa a mudar também. Foi exatamente isso que aconteceu com inúmeras figuras históricas. Antes de criar uma das maiores empresas do mundo, Henry Ford passou anos sendo considerado um sonhador. Antes de construir um império empresarial, Soichiro Honda enfrentou rejeições, falências e fracassos. Antes de se tornar uma referência espiritual, Chico Xavier enfrentou incompreensão, críticas e dificuldades pessoais. O padrão se repete. Primeiro a transformação acontece dentro, depois ela aparece fora. Sinal número 2. Você está mais sensível aos sinais da vida. Algo curioso começa a acontecer quando uma pessoa está se aproximando de uma nova fase. Ela passa a perceber coisas que antes ignorava. Uma frase aparentemente comum toca profundamente seu coração. Uma mensagem chega exatamente no momento certo. Um livro aparece quando você mais precisava. Uma conversa responde perguntas que você nunca verbalizou. E então surge aquela sensação estranha. Isso não pode ser coincidência. Talvez não seja. Pense em um rádio antigo. Milhares de frequências estão passando pelo ambiente neste exato momento. Mas você só consegue ouvir aquela para a qual está sintonizado. A vida funciona de maneira parecida. Quando sua consciência se expande, você começa a perceber conexões que sempre existiram. Você começa a notar oportunidades invisíveis para a maioria das pessoas. Você começa a ouvir respostas que antes estavam sendo abafadas pelo excesso de ruído mental. Por isso, tantas pessoas relatam experiências de déjà vu durante períodos de transição. É como se sua alma estivesse reconhecendo algo antes que sua mente consiga compreender completamente. Não significa que você sabe exatamente o que vai acontecer. Significa apenas que uma parte profunda de você percebe que existe movimento acontecendo. Existe preparação acontecendo. Existe alinhamento acontecendo. Sinal número 3. O quebrantamento antes da construção. Aqui está algo que poucos têm coragem de falar. Nem todos os sinais parecem positivos. Alguns parecem exatamente o contrário. Você pode estar passando por decepções, perdas, afastamentos, silêncios, portas fechadas. E isso pode fazer você acreditar que está andando para trás. Mas observe uma construção. Antes de erguer um prédio moderno, muitas vezes é necessário demolir a estrutura antiga. Antes da reforma, existe o barulho. Antes da beleza, existe a bagunça. Antes da organização, existe a remoção. O mesmo acontece na vida. Existem pessoas que não podem entrar na próxima fase com você. Existem hábitos que não podem acompanhar sua evolução. Existem crenças limitantes que precisam ser quebradas. Existem medos que precisam ser confrontados. E isso raramente acontece de forma confortável. Lembre-se de algo poderoso. Deus não prepara apenas bênçãos. Ele prepara pessoas capazes de administrar essas bênçãos. Porque prosperidade sem maturidade se transforma em destruição. Poder sem sabedoria gera sofrimento. Riqueza sem propósito desaparece rapidamente. Por isso, o processo muitas vezes parece lento, não porque Deus está atrasado, mas porque Ele está preparando detalhes que você ainda não consegue enxergar. Sinal número 4. Sua visão sobre o dinheiro está mudando. Este é um dos sinais mais importantes. Talvez você tenha começado a perceber que o dinheiro não é apenas papel.
não é apenas números, não é apenas uma conta bancária. O dinheiro é uma ferramenta, uma ampliação daquilo que você já é. Quando alguém vive na escassez mental, mesmo ganhando mais, continua sentindo falta. Quando alguém desenvolve mentalidade de abundância, começa a enxergar possibilidades onde outros enxergam problemas. Napoleon Hill ensinava que a riqueza nasce primeiro na mente, muito antes de aparecer na realidade física. Por isso, sua virada financeira pode estar começando agora mesmo, sem que exista ainda qualquer mudança visível na sua conta bancária. Porque a verdadeira prosperidade começa quando sua identidade muda, quando você deixa de pensar como alguém que apenas sobrevive e começa a pensar como alguém que constrói, alguém que cria, alguém que gera valor, alguém que acredita que foi chamado para algo maior. E é nesse momento que o universo parece responder. As oportunidades começam a surgir. As conexões aparecem, as portas começam a abrir, e aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. Mas existe ainda um sinal extremamente poderoso que quase ninguém percebe. E ele pode ser exatamente o que está acontecendo com você neste momento. Sinal número 5. Você começa a sentir que algo grande está se aproximando. Talvez você não consiga explicar, talvez nem queira comentar com ninguém para não parecer estranho. Mas existe uma sensação dentro de você, uma expectativa silenciosa, como se alguma coisa estivesse sendo preparada, como se uma porta estivesse prestes a se abrir, como se uma resposta estivesse a caminho. E o mais curioso é que, muitas vezes, essa sensação aparece quando não existe nenhuma evidência concreta do lado de fora. Sua conta bancária pode não ter mudado, seu emprego pode ser o mesmo, sua rotina pode continuar parecida, mas existe uma certeza crescente dentro de você. Napoleon Hill falava sobre isso quando descrevia o poder da fé aplicada. Não uma fé passiva, não uma esperança vaga, mas uma convicção tão forte que começa a influenciar seus pensamentos, suas decisões e suas ações. É como um agricultor que planta uma semente. Ele não vê a árvore, ele não vê os frutos, ele não vê os galhos, mas sabe que algo está acontecendo sob a terra. A maioria das pessoas desiste porque só acredita no que consegue enxergar. As pessoas destinadas a grandes realizações aprendem a confiar também no invisível. Foi assim com inúmeros homens e mulheres que mudaram sua história. Primeiro veio a visão, depois veio a realidade. Primeiro veio a crença, depois veio a manifestação. Primeiro veio a preparação, depois veio a recompensa. Talvez você esteja exatamente nesse estágio, o estágio onde nada parece estar acontecendo. Mas tudo já começou. Sinal número 6. Sua intuição está falando mais alto. Existe uma voz que não grita. Ela não força, ela não ameaça, ela apenas sussurra. Durante muito tempo você talvez tenha ignorado essa voz, mas ultimamente ela parece mais forte. Você sente quando deve evitar determinados ambientes. Percebe quando uma oportunidade merece atenção. Consegue identificar pessoas que não possuem boas intenções. Sente atração por determinados projetos, ideias ou caminhos. Muitos chamam isso de intuição, outros chamam de discernimento, outros chamam de direção divina. Independentemente do nome, essa capacidade parece aumentar quando uma pessoa se aproxima de uma nova fase, porque a mente fica mais aberta, o coração fica mais atento. E a alma começa a captar sinais que antes passavam despercebidos. Chico Xavier costumava dizer que Deus fala de muitas maneiras, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de uma circunstância, às vezes através de uma inspiração aparentemente simples, mas quase nunca através do barulho. Por isso, tanta gente entra em períodos de maior reflexão antes de uma grande transformação. O silêncio permite ouvir aquilo que a correria esconde. Sinal número 7.
Você está sendo afastado de lugares que não combinam mais com seu futuro. Esse sinal costuma ser doloroso, porque envolve despedidas. Pessoas mudam, relacionamentos mudam, amizades mudam, ciclos terminam, e isso pode gerar tristeza. Mas observe a natureza. Uma árvore não chora quando perde as folhas durante uma estação, porque ela sabe que aquilo faz parte do processo. O problema é que nós, seres humanos, muitas vezes tentamos carregar para o futuro coisas que pertencem ao passado. Queremos manter pessoas, hábitos, crenças e situações que já cumpriram seu papel. E isso cria resistência. Quando Deus está preparando uma nova fase, frequentemente Ele remove aquilo que impediria seu crescimento. Nem sempre entendemos na hora. Na verdade, quase nunca entendemos. Mas olhando para trás, muitas pessoas percebem que as maiores bênçãos começaram exatamente após os maiores encerramentos. A porta que fechou, o emprego que terminou, a amizade que acabou, o negócio que não deu certo, o relacionamento que não continuou. Naquele momento, parecia uma perda. Meses ou anos depois, revelou-se uma proteção. Sinal número 8. Você está desenvolvendo uma nova identidade. Aqui está uma verdade poderosa. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que acredita ser. Por isso, a verdadeira transformação não acontece quando o dinheiro chega. Acontece quando você se torna a pessoa capaz de gerar, administrar e multiplicar riqueza. Não acontece quando surge uma oportunidade. Acontece quando você desenvolve a mentalidade necessária para aproveitá-la. É exatamente por isso que tantas pessoas recebem oportunidades extraordinárias e ainda assim fracassam. Porque a identidade antiga continua comandando suas decisões. Mas quando sua identidade muda, tudo muda. Você passa a agir diferente, pensar diferente, falar diferente, escolher diferente, reagir diferente. E então, os resultados inevitavelmente começam a acompanhar essa transformação. Napoleon Hill descobriu isso estudando centenas de milionários. Todos eles passaram primeiro por uma mudança interna. A riqueza externa foi apenas consequência. Sinal número 9. Você está começando a enxergar propósito onde antes via apenas problemas. Talvez esse seja um dos sinais mais bonitos de todos. Você começa a perceber que nem tudo aconteceu contra você. Muitas coisas aconteceram por você. As dificuldades ensinaram. As perdas fortaleceram. As decepções amadureceram. Os atrasos prepararam. As lutas desenvolveram capacidades que você jamais teria adquirido de outra forma. E então, uma compreensão profunda surge. Nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma batalha, nenhuma espera. Tudo estava construindo a pessoa que você precisava se tornar. É nesse momento que a vítima desaparece e nasce o protagonista. A pessoa deixa de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que isso está me preparando para receber? Essa mudança de pergunta muda completamente o destino. Sinal número 10. Sua fé está crescendo mesmo sem provas. Este talvez seja o maior sinal de todos. Você ainda não viu, mas acredita. Você ainda não recebeu, mas continua caminhando. Você ainda não alcançou, mas não desistiu. Isso é fé. Não a fé que aparece quando tudo está dando certo, mas a fé que permanece quando nada parece fazer sentido. E é exatamente essa fé que antecede as maiores viradas. Porque Deus não trabalha apenas nas circunstâncias. Ele trabalha principalmente no coração. E quando o coração está preparado, as circunstâncias começam a se alinhar. Por isso, se você está tendo déjà vus, se está mais reflexivo, se está mais seletivo, se está percebendo coincidências estranhas, se sente que algo está mudando, se algumas portas estão se fechando,
Se outras começam a surgir, se existe uma sensação crescente de preparação, talvez você não esteja perdido, talvez não esteja atrasado, talvez não esteja sendo abandonado, talvez o universo tenha avisado e Deus esteja confirmando, porque as maiores viradas da vida quase sempre começam no invisível, muito antes de aparecerem no mundo físico. E aquilo que hoje parece apenas uma sensação, pode ser exatamente o primeiro anúncio da fase mais extraordinária da sua vida. Sinal número 11. Você está cansado de sobreviver e começando a desejar construir. Existe um momento na vida em que a alma se cansa. Não é cansaço físico, não é falta de energia, é algo mais profundo. Você olha para os anos que passaram e percebe que gastou muito tempo apenas apagando incêndios, pagando contas, resolvendo problemas, correndo atrás do prejuízo, sobrevivendo. E então algo desperta dentro de você. Uma voz silenciosa pergunta: será que eu nasci apenas para isso? Essa pergunta já transformou destinos inteiros. Foi ela que tirou pessoas comuns da mediocridade. Foi ela que fez empreendedores começarem negócios. Foi ela que levou inventores a desafiar o impossível. Foi ela que fez homens e mulheres mudarem completamente suas histórias. Porque chega um momento em que sobreviver já não basta. O coração começa a desejar construir. Construir patrimônio, construir propósito, construir legado, construir uma vida que faça sentido. E quando esse desejo nasce, não é por acaso. Muitas vezes, ele é o primeiro anúncio de uma nova fase. Deus raramente coloca um sonho maior dentro de alguém sem também preparar um caminho para realizá-lo. O problema é que muitas pessoas enterram esse chamado, ignoram aquela inquietação, voltam para a zona de conforto e passam anos vivendo abaixo do potencial que receberam. Mas talvez você esteja sentindo exatamente o contrário. Talvez exista algo dentro de você que não aceita mais uma vida pequena. Talvez exista algo dentro de você que sabe que foi criado para mais. Sinal número 12. Você está se tornando mais consciente das suas palavras. Preste atenção em algo. Como você fala sobre sua vida, como você fala sobre dinheiro, como você fala sobre seu futuro. Porque as palavras são mais poderosas do que a maioria imagina. Padre Crespi costumava enfatizar a importância da fé acompanhada de atitude. Chico Xavier falava frequentemente sobre o poder das vibrações emitidas pelos pensamentos e pelas palavras. Napoleon Hill ensinava que pensamentos dominantes acabam se transformando em realidade prática. Os três, cada um à sua maneira, apontavam para uma verdade semelhante. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você repete, fortalece. Aquilo que você acredita, influencia suas decisões. Talvez por isso você esteja começando a perceber algo curioso. Você já não consegue falar negativamente sobre si mesmo como antes. Já não aceita tão facilmente frases como "eu nunca consigo", "minha vida nunca muda", "nada dá certo para mim", "eu nasci para sofrer". Algo dentro de você rejeita essas ideias, e isso é um excelente sinal. Porque toda transformação começa quando a linguagem interna muda. Primeiro, você muda as palavras, depois muda os pensamentos, depois muda as decisões, depois muda o destino. Sinal número 13. Você começa a perceber que alguns atrasos foram proteções. Esse entendimento não chega facilmente. Na verdade, às vezes leva anos, mas quando chega, muda tudo. Você começa a olhar para trás e perceber que nem toda porta fechada foi uma derrota, nem toda rejeição foi uma tragédia, nem todo atraso foi um castigo. Quantas vezes você desejou algo desesperadamente e depois descobriu que aquilo teria trazido problemas? Quantas vezes ficou frustrado porque algo não aconteceu e mais tarde percebeu que foi melhor assim?
Existe uma sabedoria superior operando mesmo quando não conseguimos enxergar. É como uma criança observando apenas uma peça de um quebra-cabeça. Ela acredita que aquela peça isolada não faz sentido. Mas quem vê a imagem completa sabe exatamente onde ela se encaixa. Talvez hoje você esteja olhando apenas para uma peça, mas Deus está observando o quadro inteiro. E é justamente por isso que algumas respostas demoram, porque existem conexões sendo organizadas, pessoas sendo posicionadas, oportunidades sendo preparadas, circunstâncias sendo alinhadas. Aquilo que parece demora pode ser preparação. Aquilo que parece silêncio pode ser construção. Aquilo que parece ausência pode ser trabalho invisível. Sinal número 14. Você está começando a acreditar mais em possibilidades do que em limitações. Este é um divisor de águas. A maioria das pessoas vive olhando para obstáculos. Poucas vivem olhando para possibilidades. As primeiras encontram motivos para desistir. As segundas encontram razões para continuar. Observe qualquer grande realização humana. Antes de existir, ela foi considerada impossível. Antes de ser aceita, foi criticada. Antes de ser admirada, foi ridicularizada. Mas alguém acreditou. Alguém persistiu. Alguém enxergou além das limitações aparentes. Talvez Deus esteja desenvolvendo exatamente essa capacidade dentro de você. A capacidade de olhar para uma situação difícil e, ainda assim, visualizar uma saída. A capacidade de enxergar abundância em meio à escassez. A capacidade de manter esperança quando os números parecem desfavoráveis. Porque a prosperidade começa muito antes de aparecer na conta bancária. Ela começa na mente, ela começa na visão, ela começa na expectativa. Sinal número 15. Você sente que uma versão maior de você está tentando nascer. Talvez este seja o sinal mais profundo de todos, porque ele não vem de fora, ele vem de dentro. Existe uma sensação de expansão, uma sensação de que você não foi criado para permanecer exatamente onde está. Uma sensação de que existe mais capacidade, mais propósito, mais impacto, mais prosperidade, mais realização. E essa sensação não desaparece, mesmo depois das dificuldades, mesmo depois das decepções, mesmo depois dos fracassos. Ela continua lá, silenciosa, persistente, esperando, como uma semente esperando a estação certa, como uma águia esperando o momento de abrir as asas, como um rio procurando seu caminho até o oceano. Talvez seja por isso que você encontrou esta mensagem hoje. Talvez não seja coincidência. Talvez você esteja vivendo exatamente o período que antecede sua maior transformação. Talvez os sinais estejam se acumulando há meses. Talvez o universo tenha avisado repetidamente. Talvez Deus esteja confirmando através de circunstâncias, reflexões, encontros e percepções. E talvez, neste exato momento, sua vida esteja muito mais próxima da virada que você imagina. Porque as maiores mudanças raramente chegam fazendo barulho. Elas chegam primeiro como uma sensação, depois como uma visão, depois como uma decisão e, finalmente, como uma nova realidade. E o que vou revelar a seguir pode ser o sinal mais poderoso de todos. Aquele que separa as pessoas que apenas sonham das pessoas que realmente entram na fase da prosperidade. Sinal número 16. Você parou de pedir apenas milagres e começou a se preparar para recebê-los. Existe uma diferença enorme entre desejar uma mudança e estar preparado para ela. Milhões de pessoas pedem prosperidade, mas quantas estão se preparando para administrá-la? Milhões pedem oportunidades, mas quantas estão desenvolvendo as habilidades necessárias para aproveitá-las? Milhões pedem uma nova fase, mas quantas estão dispostas a abandonar a identidade antiga? É aqui que a verdadeira virada acontece,
Porque Deus não trabalha apenas através de bênçãos. Ele trabalha através da preparação. Imagine alguém que sonha em comandar uma grande empresa. Antes da empresa chegar, a mentalidade precisa chegar. Antes da responsabilidade chegar, a maturidade precisa chegar. Antes da abundância chegar, a consciência precisa chegar. É por isso que algumas pessoas passam anos esperando algo acontecer, enquanto outras começam a agir como se a transformação já estivesse a caminho. E são justamente essas que costumam perceber os resultados primeiro. Talvez você esteja começando a estudar mais. Talvez esteja aprendendo novas habilidades. Talvez esteja cuidando melhor da sua mente. Talvez esteja organizando sua vida financeira. Talvez esteja investindo mais tempo em crescimento pessoal. Se isso está acontecendo, preste atenção. Você pode estar vivendo um dos maiores sinais de todos. O sinal da preparação. Sinal número 17. Você está mais seletivo com sua energia. Alguns anos atrás, você talvez aceitasse qualquer conversa, qualquer ambiente, qualquer companhia. Hoje não. Hoje, você percebe rapidamente quando algo está drenando sua energia. Você percebe quando uma conversa gira apenas em torno de reclamações. Percebe quando alguém só fala de fracasso. Percebe quando determinados ambientes alimentam medo, escassez e pessimismo. E isso não significa que você está se afastando das pessoas. Significa que está protegendo sua frequência. Napoleon Hill observou que os indivíduos mais bem-sucedidos costumavam cercar-se de pessoas que fortaleciam sua visão. Não porque ignoravam os problemas, mas porque se recusavam a transformar os problemas em identidade. Existe uma enorme diferença. Uma pessoa pode reconhecer uma dificuldade, outra pessoa faz da dificuldade sua residência permanente. Talvez você esteja aprendendo a distinguir essas duas coisas, e isso é fundamental para a próxima fase, porque ninguém consegue construir abundância vivendo mergulhado em pensamentos de escassez. Sinal número 18. Você está sendo chamado para confiar mais. Este talvez seja um dos desafios mais difíceis. Confiar quando tudo está claro é fácil. Confiar quando existem respostas é fácil. Confiar quando os resultados já apareceram é fácil. Mas confiar durante o processo, isso exige fé. Pense em quantas vezes você já atravessou situações que pareciam impossíveis. Naquele momento parecia o fim. Parecia que não existia saída. Parecia que nada iria melhorar. Mas melhorou. Você sobreviveu. Você continuou. Você chegou até aqui. Agora imagine quantas vezes Deus já abriu caminhos que você sequer percebeu. Quantas vezes protegeu você de situações que nunca chegou a conhecer. Quantas vezes fechou portas que mais tarde você agradeceu por terem sido fechadas. Talvez o próximo passo não seja entender tudo. Talvez o próximo passo seja confiar mais. Sinal número 19. As sincronicidades estão aumentando. Você pensa em alguém, a pessoa aparece. Você faz uma pergunta mentalmente. A resposta surge horas depois. Você procura uma direção. Uma mensagem parece surgir exatamente no momento certo. Você começa a pesquisar um assunto. De repente ele aparece em livros, vídeos, conversas e oportunidades. Muitos chamam isso de coincidência. Outros chamam de sincronicidade. Independentemente do nome, existe algo interessante. Quando estamos alinhados com nossos objetivos e mais atentos à vida, começamos a perceber conexões que antes ignorávamos. É como se o mundo estivesse falando uma linguagem que finalmente conseguimos compreender. Não significa que tudo possui um significado oculto, mas significa que nossa percepção se torna mais refinada. E pessoas que estão próximas de grandes mudanças costumam relatar exatamente isso. Uma sequência crescente de encontros, mensagens e acontecimentos que parecem apontar para a mesma direção.
Sinal número 20. Você não consegue mais voltar atrás. Este é o sinal definitivo, porque existe um momento em que a transformação se torna irreversível. Você pode desacelerar, pode sentir medo, pode ter dúvidas, mas não consegue mais voltar a ser quem era. A consciência expandiu, a visão mudou, o entendimento cresceu. Você já viu demais para fingir que não viu. Já aprendeu demais para continuar pequeno. Já amadureceu demais para aceitar uma vida limitada. E é exatamente nesse ponto que muitas viradas acontecem. Não porque o mundo mudou, mas porque a pessoa mudou. Lembre-se de algo poderoso. A borboleta não volta a ser lagarta. A árvore não volta a ser semente. A águia não volta para dentro do ovo. Existe um momento em que a evolução se torna permanente. Talvez você tenha chegado exatamente nesse momento. Talvez os déjà-vus não sejam por acaso. Talvez a fase de reflexão tenha um propósito. Talvez a solidão temporária esteja preparando conexões mais alinhadas. Talvez os medos estejam revelando o tamanho da oportunidade que se aproxima. Talvez o universo tenha avisado inúmeras vezes, e Deus esteja confirmando agora. Porque quando uma nova realidade começa a nascer dentro de você, é apenas questão de tempo até que ela apareça do lado de fora. E existe uma razão específica pela qual algumas pessoas aceleram essa virada, enquanto outras permanecem anos esperando. Essa razão está ligada a um princípio que Napoleon Hill considerava um dos maiores segredos da prosperidade, e é sobre isso que vamos falar a seguir. Sinal número 21. Você começa a entender o poder da decisão. Napoleon Hill descobriu algo impressionante ao entrevistar centenas de pessoas que construíram riqueza, influência e legado. A maioria delas possuía uma característica em comum. Elas decidiam, e decidiam rápido. Enquanto a maioria das pessoas passava semanas, meses ou anos esperando sentir segurança absoluta, elas davam o primeiro passo. Não porque não sentiam medo, mas porque entendiam uma verdade simples. A clareza muitas vezes aparece depois do movimento, não antes. Talvez você esteja esperando um sinal perfeito, uma confirmação perfeita, uma oportunidade perfeita. Mas e se a confirmação que você procura já tiver chegado? E se os déjà-vus forem sinais? E se a inquietação for um sinal? E se essa vontade crescente de mudar for um sinal? E se o desconforto atual for exatamente o empurrão necessário para uma nova fase? Existe um momento em que a pessoa precisa parar de perguntar se está pronta e começar a agir como alguém que está se tornando pronta. Porque grandes transformações não acontecem apenas para quem acredita, acontecem para quem acredita e se move. Sinal número 22. Sua visão de Deus está ficando mais profunda quando somos jovens. Muitas vezes enxergamos Deus apenas como alguém que responde pedidos. Mas conforme amadurecemos, começamos a perceber algo maior. Deus não está apenas interessado em nos dar coisas. Ele está interessado em nos transformar. Porque uma bênção sem transformação pode se perder. Mas uma transformação verdadeira gera bênçãos repetidamente. Talvez por isso você esteja olhando para sua vida de forma diferente. Você começa a perceber que algumas lutas ensinaram mais do que muitas vitórias, que algumas perdas abriram caminhos inesperados, que algumas lágrimas produziram força, que algumas esperas desenvolveram paciência, e então surge uma compreensão poderosa. Talvez Deus estivesse trabalhando em você enquanto você acreditava que Ele estava em silêncio. Talvez os bastidores estivessem cheios de movimento enquanto você enxergava apenas demora. Sinal número 23. Você está deixando de buscar aprovação. Este é um dos sinais mais libertadores. Durante muito tempo, talvez você tenha se preocupado excessivamente com o que os outros pensavam. As opiniões alheias definiam suas escolhas.
Os julgamentos influenciavam suas decisões. As críticas tinham poder sobre sua direção. Mas algo mudou. Você começou a perceber que pessoas diferentes terão opiniões diferentes e que tentar agradar todo mundo é uma missão impossível. As pessoas que construíram algo extraordinário quase sempre enfrentaram críticas. Foram incompreendidas, questionadas, ridicularizadas, mas continuaram, porque aprenderam algo fundamental. Quem passa a vida tentando agradar todos os outros acaba abandonando a si mesmo. Talvez Deus esteja ensinando você a confiar mais no propósito que colocou dentro do seu coração do que no barulho ao redor. Sinal número 24. A gratidão está substituindo a reclamação. Preste atenção neste ponto. As pessoas que vivem reclamando geralmente enxergam apenas o que falta. As pessoas gratas começam a enxergar também o que já possuem. Isso não significa ignorar problemas. Significa não permitir que eles dominem sua percepção. Quando a gratidão cresce, algo interessante acontece. Sua mente começa a procurar oportunidades. Sua energia muda, sua perspectiva muda, sua frequência muda. Você passa a perceber recursos que antes ignorava, possibilidades que antes não enxergava, conexões que antes passavam despercebidas. Talvez uma das maiores evidências da sua virada seja justamente essa. Você está começando a valorizar mais, a reconhecer mais, a agradecer mais. E isso cria espaço para receber mais. Sinal número 25. Você está pronto para o último entendimento. Chegamos a um ponto muito importante, porque existe uma coisa que separa quem apenas sonha daquelas pessoas que realmente vivem a transformação. É a compreensão de que prosperidade não é apenas dinheiro. Dinheiro é importante, mas prosperidade é maior. Prosperidade é paz, é propósito, é saúde emocional, é liberdade, é crescimento, é realização, é acordar sabendo que sua vida tem direção. Muitas pessoas passam a vida perseguindo apenas cifras e acabam vazias. Outras desenvolvem propósito, caráter, visão e crescimento. E então, o dinheiro se torna consequência. Napoleon Hill ensinava que riqueza verdadeira começa na mente. Muitos mestres espirituais ensinavam que a abundância verdadeira começa no coração. Talvez as duas coisas estejam conectadas, porque quando mente e coração caminham na mesma direção, algo extraordinário acontece. Você deixa de viver dividido e começa a viver alinhado. A revelação final. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando uma confirmação, talvez estivesse buscando um sinal, talvez quisesse apenas entender o que está sentindo, e talvez a resposta seja mais simples do que parece. Você não está ficando estranho, não está ficando perdido, não está ficando para trás. Você está mudando, está crescendo, está evoluindo, está sendo preparado. Os déjà-vus, a reflexão, a sensibilidade, as mudanças internas, as sincronicidades, a sensação de que algo está chegando. Tudo isso pode ser parte de um mesmo processo, o processo da transformação, porque toda grande virada acontece duas vezes, primeiro dentro, depois fora, primeiro na mente, depois na realidade, primeiro no invisível, depois no visível. E se existe uma mensagem que você deve guardar hoje, é esta: não despreze os sinais pequenos, não ignore as mudanças internas, não subestime aquilo que Deus está fazendo nos bastidores, porque a sua próxima fase pode estar muito mais próxima do que você imagina. O universo avisou, Deus confirmou. Agora cabe a você acreditar, agir e estar preparado para receber aquilo que está vindo em sua direção. E quando olhar para trás daqui a algum tempo, talvez perceba que este não foi apenas mais um vídeo. Talvez tenha sido um dos marcos silenciosos da virada que mudou completamente a sua história.